Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 23 de maio de 2024. A primeira matéria é sobre o próprio Jornal da Educação, que comemora com a edição de hoje 6.600 edições. Ao longo dessa trajetória de quase 30 anos, foram mais de 50 mil matérias transmitidas para as instituições de educação de todo o Brasil e inclusive do exterior. Nós temos essa marca positiva da realização do jornal sem qualquer interrupção ao longo desse período, obviamente passando por modificações. Inicialmente era um jornal transmitido como jornal eletrônico naquela época, em 1995, quando se criou a edição número 1, e que está inclusive linkada para que todos possam acessar, que era transmitido naquela época através do fax. Não tínhamos a internet com a tecnologia que se tem hoje, então as transmissões eram feitas através de facsímile. Essa tecnologia veio avançando e temos hoje o jornal já numa versão mais moderna, uma versão totalmente virtual, que continua sendo fiel às suas origens e traçando realmente mecanismos históricos de toda uma trajetória da educação ao longo dessas décadas. No cenário internacional, nós destacamos o papel da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que tem um espaço interessante para a educação. É um portal de educação e que tem destacado as grandes realizações, os encontros dos países que integram não só a América Latina, mas as três Américas e o Caribe. Então, a OEA tem a sede nos Estados Unidos e tem são programas que vão desde acompanhamento, auxílio para estudantes, para professores, publicações de revistas, mas tem realmente uma contribuição importante que nós destacamos nessa edição. Registramos também que foi editado pelo Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Superior, o edital número 16 sobre o programa Universidade para Todos para o segundo semestre de 2024. Não tem modificações basicamente no sistema, é a mesma característica, as mesmas normas, alguns pequenos ajustes, mas temos já o cronograma, as fases que as entidades, naturalmente nenhuma instituição é obrigada a oferecer o ProUni, mas é interessante porque isso ajuda o próprio estudante e ajuda a própria instituição na compensação tributária. Tivemos também uma portaria, a portaria número 181 do INEP, sobre o Censo de Educação Básica. E o Censo de Educação Básica, ele tem naturalmente a obrigatoriedade de todas as escolas, em educação infantil, fundamental e média, que possam e precisam ser colocadas como dados numéricos de seus alunos em todas as faixas, inclusive na educação de jovens e adultos, na educação profissional. Então, a portaria estabelece essas responsabilidades e todos os colégios, públicos e particulares, precisam observar essas normas já fixadas pela INEP. Destacamos também nessa edição que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei na Comissão de Educação, ainda tramita, mas no sentido de ser transferido para as escolas, especialmente escolas públicas, os computadores e celulares apreendidos por razões diversas. Normalmente são através de entradas ilegais no país, mas todos esses equipamentos que são normalmente apreendidos e sempre ficam à disposição da Receita Federal para depois entrar em leilões, etc., mas ficaria sendo uma norma tradicional e legal de transferir esses equipamentos prioritariamente para as escolas públicas. É interessante o projeto, ele ainda passa por uma tramitação, o projeto é de 2021, mas ele passa por uma nova comissão na Câmara e depois vai ao Senado Federal e tem toda a tendência de ser aprovada. Talvez, não sei se esse ano ainda, mas é importante que ele tramite, porque vai beneficiar naturalmente as escolas. Destacamos também nessa edição que os materiais pedagógicos
precisam ser adequados a alunos com necessidades especiais. Na cartilha dos direitos e deveres de educação, nós temos destacado a cada edição um tópico. E é importante que se deixe claro que os portadores de necessidades especiais, os alunos que têm algum tipo de deficiência, eles precisam ter materiais pedagógicos adequados à sua necessidade. E não pode ser cobrado mais de uma parcela por essa adequação do material. Então, as escolas públicas normalmente têm essa, já não cobram mesmo, mas as escolas particulares, algumas tinham o hábito de tentar estabelecer uma cota extra, um valor adicional pela conversão do material, às vezes para um braille ou para um mecanismo qualquer que seja de apoio. Mas isso está proibido pela legislação, o Código de Defesa do Consumidor, a legislação educacional também coloca claramente a necessidade do apoio ao estudante que tem necessidades especiais e tem realmente clara a legislação que não pode ser estabelecida nenhuma cobrança nesse sentido. Entre as entidades também destacamos sempre uma entidade, uma associação, uma entidade sindical, e nessa edição de hoje destacamos a Associação Brasileira de Educação à Distância, que realizou nessa quarta e quinta-feira o Seminário Brasileiro em Recife, com a participação da ABED, faz sempre congresso internacional, que esse ano vai ser em Brasília, em outubro, e nós temos o seminário que também acontece normalmente no primeiro semestre. Então foram 2 dias de intensa participação, uma presença significativa de profissionais e tratando principalmente nesse momento um pouco, talvez bastante conturbado, de restrições por parte do Ministério da Educação à educação à distância. Mas parabenizamos a ABED pela realização. E a última matéria sobre o Instituto, nós vamos destacar a consultoria em internacionalização. É um trabalho que está sendo feito, inclusive já com algumas instituições, colaborando para que as universidades, faculdades, centros universitários e também escolas, mas a tendência normal é mais para o ensino superior, que busquem um processo de internacionalização. Existem várias formas, desde definir uma participação em congressos, em eventos internacionais, publicações de revistas científicas, e além disso também a oferta de vagas de alunos de outros países para estudar nas instituições brasileiras ou de programas de cooperação e oferta de cursos no exterior. Então são vários aspectos que começam sempre por uma definição institucional, há um plano de desenvolvimento institucional internacional, o elemento é essencial nesse sentido, e o IPAE tem colaborado com organizações nessa tendência de internacionalização. Com essa matéria, terminando o nosso Jornal da Educação desse dia 23 de maio.